Santos, aqui, direto de casa. Bom, hoje eu vou discutir com vocês uma parte interessante que é uma aplicação do teorema do limite central. O teorema do limite central, uma parte da estatística inferencial que nos dá a capacidade de determinar, fazer inferências sobre a nossa população, sobre o parâmetro da média a partir de uma amostra. Bom, o teorema do limite central nos diz que se nós temos uma população com média definida, média μ, e desvio padrão sigma ou variância sigma ao quadrado, nós podemos tomar uma amostra desta população de tamanho n e para n suficientemente grande, a distribuição amostral da média, ela terá um comportamento como uma distribuição normal com média igual à média da população, média μ, e com variância sigma ao quadrado sobre n. Bem, de tal forma, nós podemos também transformar por uma mudança de variável uma distribuição da variável aleatória x com uma distribuição normal com parâmetro mu e sigma ao quadrado para uma variável z, onde a distribuição ela segue normal padrão. Essa parte dessa transformação é para que a gente possa utilizar a nossa tabela normal padrão para fazer inferências sobre cálculos de probabilidade. Bom, essa informação é obtida exatamente por esse teorema. Se x1, x2, xn é uma amostra de tamanho n, uma amostra aleatória simples da população, aqui lembrando que nós consideramos uma amostra aleatória simples e com reposição, quer dizer que a cada momento que eu pego um elemento, eu reponho de volta na população, que nós chamamos de AAS com reposição, com média mu e variância sigma ao quadrado. Então, essa variável z, que é definida desse formato, x barra menos mu dividido pelo desvio padrão, vezes a raiz quadrada de n, onde n é o tamanho da amostra, ela tem uma distribuição normal padrão, para n suficientemente grande. Então, o teorema central do limite afirma que a média amostral aproxima-se de uma normal quando n tende para o infinito. E a rapidez dessa convergência depende da distribuição da população da qual a amostra é retirada. Se a população original ela tem uma distribuição muito próxima da normal, a convergência se dá de maneira rápida. Caso ela tenha uma distribuição um pouco mais lenta, ou uma distribuição um pouco mais afastada da normal, você tem que a distribuição um pouco mais lenta. Mas para n suficientemente grande, a distribuição ela tende a se comportar como uma distribuição normal. Então, nós vamos para a parte das aplicações do teorema, principalmente desse teorema 1, que é um corolário do teorema do limite central. Bom, então vamos para a nossa aplicação do teorema do limite central. Uma instituição de caridade deseja realizar uma obra que custa 3.500 em sua sede, R$ 3.500. Entre os contribuintes habituais dessa instituição, cada um pode contribuir com algo em torno de R$ 120 e um desvio padrão de R$ 50. Se 30 dessas pessoas se cotizarem para levantar fundos com essa finalidade, qual a probabilidade de que eles consigam o montante necessário? Bem, nosso tamanho da amostra a ser retirada aqui é 30, que são exatamente 30 funcionários, ou 30, perdão, contribuintes que vão ser retirados da população, que são formados pelos contribuintes habituais dessa instituição. O que nós estamos interessados é que desses 30 retirados, eles juntos totalizem mais do que os 3.500. Então, maior ou igual que o 3.500. No mínimo, R$ 3.500 para que a obra seja custeada. Bom, de fato, se nós dividirmos essa desigualdade por 30 de ambos os lados, dividir por 30, 30 o total de pessoas. O que nós vamos ter é, do lado esquerdo, a nossa média amostral. Então, nós temos que a nossa média amostral ela é maior ou igual que 3.500 dividido por 30, que é a mesma coisa
que 350 dividido por 3. É nos dados a média populacional, que é 120, e o desvio padrão, que é 50. E nós estamos interessados exatamente na probabilidade de que eles consigam o montante necessário. Essa probabilidade, em termos dessa média amostral, ela indica que nós queremos calcular exatamente a probabilidade da média amostral ser maior ou igual que 350 dividido por 3. Então, essa é a probabilidade que nós queremos calcular. E para isso, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a mudança de variável que torna a distribuição amostral da média, como uma distribuição normal pelo teorema do limite central, numa distribuição normal padrão, que é a raiz quadrada de n, x barra menos mi, dividido pelo desvio padrão, que é sigma. Bom, eu vou passar para uma próxima página para que a gente dê continuidade a essa resolução. Então, vamos lá. Nós temos que a nossa média amostral, a gente está interessado que ela seja maior ou igual que 350 dividido por 3. Então, se nessa média amostral eu fazer a seguinte jogada, subtrair mi de ambos os lados, mi é a média populacional, de cada lado dessa desigualdade, nós podemos dividir por sigma. Sigma é exatamente o desvio padrão. Todas essas divisões que eu estou fazendo são divisões ou multiplicações que eu vou fazer por números positivos, então a desigualdade se mantém. Podemos multiplicar ambos os lados pela raiz quadrada de n, que é justamente a raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, o que aparece do lado esquerdo é a nossa variável z. E do lado direito, eu posso agora substituir as nossas informações, que é média populacional 120, desvio padrão 50 e o n sendo 30. Quando nós fazemos essa substituição, o que nós vamos ter bem aqui é aproximadamente menos 0,365. Então, essa é a substituição desses valores, substituindo o mi por 120, o 30 por 50, o n por 30 e o sigma por 50, fazendo as contas que tem que ser feito, obtemos esse resultado aproximadamente. Então, isso está dizendo para nós o seguinte: a probabilidade que nós estamos interessados, que é o x barra ser maior ou igual que o 350 dividido por 3, é igual à probabilidade dessa nova variável z ser maior ou igual que menos 0,365. Então, agora, nós temos que olhar lá na nossa tabela normal para verificar essa informação junto à tabela. Lembrando o seguinte, que nossa curva normal, padrão, ela é simétrica em relação à média zero, ao eixo da média zero, a esse eixo vertical. Essa simetria ela pode ser utilizada aqui para que a gente possa calcular a nossa propriedade, nossa probabilidade. Então, o menos 0,365 é algo em torno aqui. Nós estamos interessados exatamente em encontrar o valor dessa área que está aqui. Então, a tabela normal padrão vai nos fornecer essa área, e essa área indica para nós exatamente a probabilidade. Mas essa área, ela é equivalente à seguinte área também a ser calculada. Eu poderia, na tabela que eu vou utilizar, eu vou ter que necessitar dessa informação, mas essa área é basicamente a mesma área que, se você considerar 3,0,365, esse valor, o oposto deste valor, então está do lado direito do nosso eixo vertical.
E a área que eu vou considerar vai ser justamente essa. Eu vou pintar aqui. Pintar. Justamente essa área aqui. Então, essa área que está aqui, que eu estou pintando agora, ela indica para nós exatamente a probabilidade do Z ser menor ou igual que 0,365. E essa daqui indica a probabilidade do Z ser maior ou igual que menos 0,365. Aí, como esse eixo vermelho, que é o eixo da média zero, ele é um eixo de simetria, ou seja, eixo de simetria torna essa curva, o lado esquerdo e o lado direito, de mesma área e área simétrica. E elas são simétricas. Quer dizer que essas duas áreas são iguais. Então, o nosso cálculo aqui é basicamente calcular a probabilidade de Z ser menor ou igual que 0,365, devido à simetria do gráfico. Bom, então vamos lá para a nossa tabela normal. Eu vou abrir aqui. Então, eu estou aqui na tabela normal. Note que no nosso desenho aqui está calculando exatamente o valor da área, da probabilidade, da variável Z ser menor que esse valor aqui, que ele colocou um Z minúsculo. O nosso Z que nós queremos é o 0,365. Então, como que eu vou olhar essa tabela? Bom, então nós queremos exatamente o valor 0,365. Então, nós vamos olhar na tabela, aqui está o 0,3, bem aqui é 0,30, aqui 0,31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, vai estar um valor entre este número e esse. Aí eu vou escolher pegar duas casas decimais como aproximação, fica 0,64 e aqui daria também 0,64. Então, nós vamos lá. Essa probabilidade é 0,64, ou seja, 64%. Então, a probabilidade de que nós retirarmos uma amostra de tamanho 30 e essas 30 pessoas conseguirem contribuir para o custeio da obra é de 64%. Bom, a nossa próxima questão e o nosso próximo exemplo sobre o teorema do limite central nos diz o seguinte: o tempo que um bancário gasta com um cliente é uma variável aleatória com média Mi 3,2 minutos e desvio padrão 1,6 minutos. Se uma amostra aleatória de 64 clientes for observada, determina a probabilidade de que o tempo médio no balcão de atendimento será de, no máximo, 2,7 minutos, mais de 3,5 minutos, pelo menos 3,2 minutos, mas menos de 3,4 minutos. Então vamos lá. Em todos os casos, nós temos a mesma variância, melhor, o mesmo desvio padrão, o mesmo tamanho de amostra e a mesma média populacional. Nossa média populacional é 3,2 minutos. O nosso desvio padrão é de 1,6. O nosso tamanho de amostra é de 64. Na letra A, nós queremos a probabilidade da média amostral, ou seja, dessa amostra desses 64 clientes, a sua média, ela seja no máximo 2,7 minutos. Então, essa média fica menor ou igual que 2,7. Então, isso que nós temos que calcular. Então, de maneira análoga ao que nós fizemos na outra questão, nós vamos considerar a nossa mudança de variável, que é a raiz quadrada de n vezes x barra menos mi, dividido pelo desvio padrão. Então, isso daqui vai nos fornecer o seguinte: x barra é menor ou igual que 2,7. Nós vamos subtrair a média de ambos os lados. Depois de subtrair a média, nós vamos dividir pelo desvio padrão, que é sigma, de ambos os lados. Depois que nós dividimos pelo desvio padrão, nós vamos multiplicar
ambos os lados da desigualdade pela raiz quadrada de n. Então, o que aparece no nosso lado esquerdo é exatamente a variável z que nós queremos. Tudo isso foi manipulado a fim dela aparecer. E aqui nós vamos substituir essas informações aqui dentro. Quando nós substituímos, vai ficar assim: 2,7 menos 3,2 dividido por 1,6 vezes a raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de 64, que é 8. Então, vou fazer uma continha. 2,7 menos 3,2 dá 0,5 negativo, 0,5 negativo, dividido por 1,6 vezes 8. Então, isso é igual a menos 2,5. Bom, então, nós temos que calcular a probabilidade de x barra ser menor ou igual que 2,7, e essa probabilidade é equivalente a calcular a probabilidade de z, que é a variável que agora tem uma distribuição normal padrão, ser menor ou igual que menos 2,5. Bom, então eu vou lá para a nossa tabela. Vamos olhar para essa tabela aqui, onde nos informa a área, que é justamente a probabilidade de z ser menor ou igual que um valor z minúsculo. Esse z minúsculo à esquerda de zero. Então, z negativo. Então, o nosso zzinho lá que nós queremos é o menos 2,5. E essa tabela, note que as casas decimais a gente olha da esquerda, da direita para a esquerda. Então, nós queremos no menos 2,5, que está bem aqui, e menos 2,500, exato. Então, vai ser esse valor aqui, que é 0,0062. Então, nós vamos lá. A probabilidade que nós queremos é 0,0062, que representa 6,2%. Então, 6,2% é a probabilidade de que, se dado a escolha de 64 clientes, eles esperem no máximo 2,7 minutos na fila em tempo médio. Bom, agora vamos para a letra B, que é esperar mais de 3,5 minutos. Então, note que o que vai mudar neste cálculo aqui é a presença do 3,5 aparecendo exatamente no lugar 2,7, e mais de 3,5 vai mudar o nosso sinal da desigualdade. Então, o que nós vamos ter é justamente essa situação. Na letra B, nós queremos a probabilidade do tempo médio ser maior que 3,5 minutos. Então, da mesma jogada que nós fizemos a mudança de variável, o x barra menos mi, dividido pelo desvio padrão, isso aqui vai ser maior ou igual que o quê? Que o nosso x barra agora, nosso x barra não, nosso 3,5 menos a média 3,2, vezes a raiz quadrada de 64, que é o tamanho da amostra que se mantém, dividido por 1,6. Então, a única coisa que muda é agora a presença do 3,5 no lugar do 2,7. Então, 3,5 menos 3,2 dá 0,3. Vai ficar 0,3 vezes a raiz quadrada de 64, que é 8, dividido por 1,6, que é o desvio padrão. Então, isso dá 1,5. Então, o que nós queremos é calcular a probabilidade da média amostral ser maior ou igual que 3,5. Isso é equivalente agora a calcular a probabilidade dessa variável z, que tem distribuição normal padrão, ser maior ou igual que 1,5. Bem, no nosso gráfico lá, daquela tabela que nós estamos usando, nós vamos notar que z maior que 1,5 vai dar exatamente essa parte do gráfico. Onde aqui é o nosso 1,5. Essa é a área que nós queremos calcular. Bom, de fato, como é simétrico em relação a esse eixo vertical, que é o eixo da média zero, essa probabilidade ela vai ser igual a calcular a probabilidade do z ser menor ou igual que menos 1,5, da mesma área, devido à simetria.
Então, isso é igual à probabilidade do z ser menor ou igual que menos 1,5. Aí nós vamos lá para a nossa tabela normal. Então, menos 1,5, vamos caçar aqui. Eu vou apagar essas informações. Agora nós queremos 1,5. Vou apagar aqui, vou apagar aqui. E vamos lá. Então, menos 1,5. Então, menos 1,5 está aqui. Menos 1,500 está bem aqui. Então, é 0,0668. Então, vamos lá. Isso daqui é 0,0668. Multiplicando por 100 para ter a porcentagem, 6,68% de probabilidade de que o tempo esperado na fila, o tempo médio, seja de 3,5 minutos para essas 64 pessoas. Retornando, a letra C pede que nós calculemos a probabilidade de que o tempo médio seja de pelo menos 3,2 minutos, mas menos que 3,4 minutos. Então, vamos lá. Vou fazer aqui embaixo. Na letra C, nós queremos a probabilidade que o tempo médio seja pelo menos 3,2 minutos, mais menos que 3,4 minutos. Então, essa é a probabilidade que nós queremos calcular. Então, eu vou fazer a mesma jogada. X barra é maior ou igual que o 3,2 e menor ou igual que o 3,4. Então, vai ficar, eu vou subtrair a média de ambos os lados. Vou subtrair a média de ambos os lados. Então, vamos subtrair, vai ficar menos μ aqui, menos μ aqui. Nós vamos dividir pelo desvio padrão de ambos os lados. Opa, eu esqueci de subtrair a média aqui também, de todos os lados da desigualdade. Então, fica dividido por sigma aqui também. E nós vamos multiplicar pelo desvio padrão, que é a raiz quadrada, ou não pelo desvio padrão, perdão, pela raiz quadrada do tamanho da amostra, que essa raiz quadrada é de 64. Então, aqui fica a raiz quadrada de n, e fica a raiz quadrada de n. Então, como eu coloquei 64 aqui, em todo lugar eu coloquei raiz quadrada de n, vamos colocar raiz quadrada de n. Bem, bem aqui aparece a nossa variável z, maior ou igual, menor ou igual. Lembrando que a nossa média é 3,2, a média populacional, n é igual a 64 e o sigma, que é o desvio padrão, é 1,6. Então, vamos fazer essa continha. Do lado de cá, pessoal, vai ficar 3,2 menos 3,2, isso vai dar zero. Então, nós vamos ter zero do lado esquerdo. Do lado direito, fica 0,2 vezes 8 dividido por 1,6. Então, 0,2 vezes 8 dividido por 1,6 vai dar 1. Então, a probabilidade de z ser maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. Então, essa probabilidade que nós queremos calcular é a probabilidade do x barra ser maior ou igual que 3,2 e menor ou igual que 3,4 é equivalente a calcular a probabilidade da variável z ser maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. Então, em termos do gráfico, isso vai representar para nós a seguinte situação. Nós vamos ter a nossa distribuição normal, padrão, nosso eixo vertical aqui, o eixo de simetria, em z igual a 0. E aqui está o 1. Então, nós queremos exatamente essa área que eu vou pintar aqui. Então, nosso cálculo está baseado nessa área. Então, nós vamos lá verificar o valor dessa área. Note que nossa tabela lá, ela vai nos fornecer exatamente esse valor todo, juntamente com essa parte vermelha que eu estou pintando. Mas essa parte vermelha, ela representa para nós exatamente o valor 0,5.
Então, dado o valor que eu encontrar lá, eu vou subtrair 0,5, eu fico somente com essa parte verde. Então, vamos lá. Então, isso daqui para nós vai ser o quê, né? Vai ser a probabilidade do z ser menor ou igual que 1 é menos 0,5. 0,5 eu vou tirar essa parte vermelha. Então, vou apagar aqui. E vou agora olhar nosso gráfico. Então, tá aqui. Vamos olhar o z menor ou igual que 1. Então, ele dá toda aquela parte lá e nós queremos só a parte à esquerda, à direita de 0. Então, menor ou igual que 1, está aqui o 1, 1,0, dá 0,8413. Está aqui, ó. 0, 1 aqui, dá 0,8413. Então, vamos lá. Perdão. O cafezinho ainda não é nesse horário. Então, isso daqui fica 0,8413 menos 0,5, que dá 0,3413, que em porcentagem representa para nós 34,13%. Bem, então tá aí. A probabilidade desses 64 pessoas serem atendidas com tempo dentro desse intervalo é de 34,13%. Beleza, então nós terminamos aqui as nossas aplicações do Teorema do Limite Central. Se você gostou, deixe seu like, deixe aí o gostei, se inscreva no canal do professor Jefferson dos Santos, que aí nós podemos produzir mais material para vocês. Fiquem em paz, meus queridos, e até mais.